A questão atual entra agora na área da eletricidade, dos circuitos elétricos. Termologia e eletricidade são duas partes da física bastante cobradas em provas do Enem. Portanto, vale sempre muito a pena fazer essas questões. A questão número 5 informa que, para controle e segurança dos circuitos elétricos, são realizadas medidas de tensão e corrente elétrica nos mesmos. É evidente que esses são cuidados bastante importantes, especialmente medida da corrente elétrica que circula através dos equipamentos, para que sejam devidamente protegidos através de fusíveis, através de disjuntores, e não tenhamos problemas como superaquecimento de fiação e outros dessa natureza. No circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam respectivamente 18 volts e 4,5 amperes. Antes de avançar na identificação das informações, vamos fazer uma identificação no circuito que está sendo apresentado. Temos nessa figura aqui a representação da bateria. Nós temos aqui um conjunto de geradores associados em série, formando a nossa bateria. Nós temos 1, 2, 3, 4 resistores associados e 2 instrumentos de medida sendo utilizados aí. O voltímetro lá, o amperímetro aqui. O enunciado informa que todos os elementos do circuito são considerados ideais. Portanto, a nossa bateria não possui resistência interna, toda a energia elétrica que ela produz, ela aproveita para o circuito. O nosso amperímetro tem resistência extremamente baixa, de forma que não interfere em nada no circuito. E o voltímetro tem resistência extremamente alta, de tal maneira que a corrente elétrica segue o seu curso normal, sem desviar-se para o voltímetro. Podemos, num primeiro momento, fazer a identificação do trajeto da corrente elétrica no circuito. Segundo a convenção, a corrente sai pelo terminal positivo do gerador, portanto ela sai aqui, atravessa o resistor R1. Neste ponto, especificamente, nós temos um nó, onde a corrente se divide. Uma parcela vem por este caminho, passando pelo amperímetro, uma outra parcela passa pelo resistor R3. Elas voltam a se reagrupar neste nó, passa em R4, retorna aqui ao gerador. Evidentemente que esse processo é instantâneo. No exato instante em que a corrente está saindo aqui, ela já está retornando do lado de cá. Essa representação é apenas para termos uma visão de como se dá a circulação da corrente através do mesmo. Se o problema informa que o amperímetro mede 4,5 amperes, eu já sei que a corrente que está passando aqui é de 4,5 amperes, porque ele pega exatamente essa parcela de corrente que passa aqui. O voltímetro está marcando 18 volts. É importante que verifiquemos que um dos terminais do voltímetro está ligado a este nó, o outro aqui está ligado. Portanto, o voltímetro está medindo a tensão, a voltagem, nos terminais do resistor R3. Mas R3 e R2 estão ligados aos mesmos nós. Dizemos que R3 e R2 estão associados em paralelo. E se estão associados em paralelo, estão submetidos a tensões iguais. Portanto, o produto da resistência R2 por esta corrente que está passando aqui é exatamente igual ao produto de R3, que vale 12 volts, com esta corrente que está passando aqui. Volto, insisto,
aparelhos ligados em paralelo estão submetidos a tensões iguais. Se o voltímetro está marcando 18 volts para esse aparelho, este aqui também está submetido a 18 volts. Então, relativamente a este trecho, eu sei que eu aqui tenho uma tensão de 18 volts e aqui eu tenho uma corrente de 4,5 amperes. Isto permite que eu obtenha o valor dessa resistência R2. Eu vou fazer uso da expressão R igual a U dividido por I. A tensão é 18, a corrente é 4,5, essa razão dá 4 ohms. Então, acabei de descobrir que este resistor R2 tem resistência de 4 ohms. Isso me permite determinar quanto é a corrente que passa lá em R3. Eu sei que R3 está submetido a uma tensão de 18 volts, é o que o voltímetro está marcando, e a resistência de R3 é 12. Com essas duas informações eu vou obter a corrente que passa em R3. A corrente I, se eu troco de lugar, eu vou dizer que é U dividido por R. U, a tensão é 18 volts, a resistência é 12, 18 dividido por 12, isso aqui vai dar como resultado 1,5 ampere. Portanto, a corrente que passa lá é 1,5. Ora, nesse momento, eu sei que aqui passam 4,5 amperes e aqui passa 1,5 ampere. A corrente que saiu da bateria, naquele nó se dividiu em duas. Vieram 4,5 amperes por esse caminho, 1,5 por aquele. O que me leva a concluir que a corrente total vale 6 amperes. 4,5 com 1,5 junta, os 6 amperes igualmente retornam do lado de cá para o gerador. Então, nesse momento, eu já sei, já acabei de determinar quanto vale a corrente total que está circulando aí. O interesse do problema é que seja determinada a força eletromotriz da bateria. A força eletromotriz da bateria, uma vez que ela é ideal, é exatamente igual à voltagem que esta bateria fornece ao circuito. Portanto, eu responderei ao problema dizendo que a FEM da bateria é igual a U, a tensão fornecida, e posso obter U fazendo simplesmente R vezes I. Onde nesse produto, R é a resistência total do circuito e I é a corrente total que circula através do mesmo. A corrente total já sabemos que é 6 amperes. Então nós aqui teremos o valor de R, que não sabemos ainda, multiplicado por I, que é 6. Mas vamos retomar o nosso circuito original para descobrir quanto é a resistência total. Aqui temos uma resistência de 3, o problema informou. R2, fizemos os cálculos e descobrimos que vale 4. R3 vale 12 e R4 vale 4 também. Numa primeira etapa, vamos fazer a seguinte identificação. A R2 e a R3, estas duas entre si estão associadas em paralelo. Esta vale 4 e esta vale 12. Como vou obter a resistência total que eu tenho aqui? A regrinha diz que se eu tenho duas resistências diferentes em paralelo, eu posso fazer o produto dividido pela soma. O produto é 4 vezes 12, a soma é 4 mais 12. Portanto, teremos 48 dividido por 16. 48 dividido por 16 vai resultar 3. Isto significa que essas duas resistências juntas valem por uma só
de 3 ohms. A nossa visão do circuito agora fica muito mais simples. Passamos a ter uma resistência de 3, seguida de 3, seguida de 4. 3, 3, 4 constitui uma associação em série. E a resistência total será simplesmente a soma desses valores, 3, 3 e 4. A resistência total desse circuito, 3 mais 3 mais 4. A resistência total desse circuito vale, portanto, 10 ohms. Então, a esta altura, eu já tenho as condições para responder o problema. A força eletromotriz é igual a DDP, é igual a tensão, uma vez que o gerador é ideal, e a tensão pode ser obtida fazendo o produto RI. E a corrente total já havíamos determinado anteriormente, 6 amperes, a resistência total acabamos de determinar, ela deixou de ser uma interrogação. Eu aqui vou colocar o valor 10. Portanto, a força eletromotriz desse gerador vale 60 volts. Se formos verificar as alternativas, veremos que a nossa resposta correta se encontra aqui na alternativa E. A questão atual, a questão de número 6, ainda na área da eletricidade, mais especificamente uma questão daquela parte identificada como eletrostática. Ela vem tratar da ocorrência de uma descarga elétrica no espaço, um relâmpago, uma questão abordando uma situação bastante comum. Ele informa que o riscado de um relâmpago no céu constitui um espetáculo da natureza considerado bonito por alguns e temido por muitos. Os raios ocorrem quando a capacidade isolante do ar atmosférico é rompida pelo campo elétrico gerado por uma nuvem carregada. E o valor desse campo varia entre 10 e 30 mil volts por centímetro. Evidentemente que isso vai depender das condições locais. O tempo médio de duração de um relâmpago é de aproximadamente meio segundo, e durante esse tempo há uma transferência de 10 elevado a 20 elétrons entre a base da nuvem e o solo. Ele me fornece ainda o valor da carga do elétron, e a pretensão da questão é que seja determinada a corrente elétrica estabelecida nessa descarga. Numa primeira abordagem conceitual, vamos imaginar termos aqui a superfície terrestre, aqui a nuvem citada no problema. Por alguma razão, a base da nuvem apresenta uma forte concentração de cargas negativas, de elétrons. Como o nosso planeta apresenta uma grande quantidade de cargas e os elétrons têm essa maior liberdade de movimentação, a presença dessa nuvem nesta região faz com que os elétrons aqui existentes sejam afastados daqui, havendo, portanto, aqui uma predominância da presença de cargas positivas. As cargas negativas na base da nuvem e as positivas aqui da Terra estão se atraindo mutuamente. Fica estabelecido um campo elétrico nesta região. No entanto, o ar tem propriedades isolantes e mantém estas partículas separadas. Ocorre que, num determinado instante, esta atração é tão intensa que a rigidez isolante do ar é ultrapassada, é vencida. Ele perde a sua capacidade de isolar. E, nesse momento, há a descarga elétrica. Como são os elétrons que se movimentam, eu tenho, portanto, essa movimentação do céu para a Terra. Ora, estes elétrons em movimento ordenado estão constituindo o que nós chamaríamos de uma corrente elétrica. E a proposta do problema é que seja determinada a intensidade da corrente elétrica produzida por essa descarga.
Na prática, quando queremos medir a intensidade da corrente elétrica que circula através de um fio, através de um condutor, fazemos uso de um aparelho específico. Existe o amperímetro que tem esta finalidade, este objetivo, medir a intensidade da corrente elétrica. Mas para medir a intensidade média da corrente elétrica produzida numa descarga, como esta aqui citada, teremos que fazer uso de uma expressão. A expressão que diz que I, a intensidade da corrente, é medida por Q sobre ΔT. Onde nesta expressão, o Q minúsculo vai representar a carga que temos se movimentando nesta situação e ΔT, o intervalo de tempo durante o qual essa carga é medida. Na verdade, para sermos mais rigorosos com a aplicação da expressão, é como se isto aqui fosse um condutor elétrico e um determinado ponto deste condutor fosse tomado como referência. Se verifica qual é a quantidade de carga que atravessa aquela região adotada como referência e o intervalo de tempo durante o qual esta observação foi feita. Portanto, esse Q representa a carga que atravessou aquela região referencial e ΔT, o tempo durante o qual esta observação esteve sendo realizada. No nosso problema, para obter a carga que atravessou qualquer ponto tomado como referência, faremos uso do produto NE, onde esse N expressa o número de partículas que ali passou e o E expressa a carga de cada uma dessas partículas. A simbologia E vem no sentido de indicar que temos uma carga elementar. Este E é a menor porção de carga existente na natureza, que seria a carga de um elétron sozinho ou de um próton sozinho. Daí a identificação carga elementar sobre o ΔT. No enunciado, temos a informação de que o número de partículas 10 elevado a 20 elétrons. Este é o número de partículas. E temos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Portanto, fazendo uso desses valores, N, o número de partículas, 10 elevado a 20, carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso tudo aconteceu em quanto tempo? Em meio segundo, em 0,5 segundos. Nós teremos aqui 1,6 dividido por meio, 3,2. 10 elevado a 20 multiplicado por 10 elevado a menos 19, teremos 10 elevado a 1. Carga elétrica, apenas para reforçar a utilização adequada das unidades, é expressa em coulomb, tempo é expresso em segundos. Coulomb por segundo irá derivar ampere como unidade para a corrente elétrica. 3,2 vezes 10 elevado a 1 ampere. Eu posso substituir aquele 10 elevado a 1 com um movimento da vírgula. Portanto, eu posso dizer que a corrente elétrica estabelecida nesse caso seria de 32 amperes. Se formos verificar as alternativas que nos são oferecidas na questão, a alternativa 32 amperes aparece aqui na letra C. Portanto, é correta a opção C do nosso problema.